Então, olá a todos os alunos do curso de Licenciatura em Matemática, nível AD. Nós vamos aqui resolver exercícios das disciplinas de Estatística. E o primeiro exercício que eu escolhi aqui foi para cálculo de média e desvio padrão, né? Um problema bem clássico da estatística. Então, aqui um cálculo para distribuições com classes, né? Então, o problema diz que toda a tabela a seguir, dada a tabela a seguir, em que constam as medidas obtidas em uma população, quanto aos salários recebidos, né, salários mínimos. Calcule a média, desvio padrão. Eu dividi um pouquinho o quadro diferente por causa do tamanho da tabela. Um detalhe aqui, eu coloquei aqui letras gregas, né? Esse aqui é o Mi, né? Esse aqui é o sigma. Embora na estatística descritiva não se preocupe tanto com essa simbologia, mas depois na estatística inferencial nós vamos ter que tomar muito mais cuidado com esses símbolos, né, usados para média e desvio padrão. Então, o Mi, Mi e o sigma, que são letras gregas, utiliza-se para população. O problema aqui nos fala que é de uma população, né? Então, esse cuidado na leitura de problemas de estatística tem sempre que ter, né? Porque se os dados são de uma população, vai interferir no cálculo do desvio padrão, né? Se for de uma amostra, da mesma forma, né? Então, vamos resolver o exercício. Então, aqui vou entender a tabela, né? Aqui eu tenho as classes, né? E aqui eu tenho as frequências. Então, pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos, né, são 15, né? De 3 a 4, né, são 12, né? Observem, né, que esse símbolo da classe aqui, que parece um T deitado, né, ele indica que o 1 ele pertence à classe, né, e o 3 não pertence à classe, né? Aqui o 3 ele vai pertencer à classe da segunda classe, né? E assim por diante, né? Observe também que a amplitude da classe é de 2 unidades, que é a diferença entre o limite superior e o limite inferior, né? Então, 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Né? Particularmente, eu entendo que é melhor que essas classes tenham sempre a mesma amplitude, todas elas, né? É possível trabalhar com classes com amplitudes diferentes, né? Mas eu acho que fica mais simples o cálculo, né? Que mais? Então, esse aqui é o total de pessoas da população, né? São 70 pessoas. Então, primeiro vamos calcular a média. Lembrando que a média, né, ela é o somatório de x i vezes a frequência dividido pela população. Né, se for amostral, né, você vai trocar aqui o Mi por x barra, né? Então, vamos calcular aqui o primeiro passo em calcular o ponto médio da classe, né? Então, você tem o intervalo aqui de 1 a 3, o ponto médio é a soma dos dois e dividido por 2, né? Então, aqui vai dar 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Então, o primeiro ponto médio lá, fiz a soma de 1 mais 3, o x1, né? 1 mais 3 dividido por 2, que dá 2, né? E assim por diante, ó. Aqui 3 mais 5 dá 8, 8 dividido por 2, 4, né? Então, o próximo vai ser, né, 6, né? Depois 8, né? 10, 12... e 14. Daí agora o que falta é fazer a multiplicação do ponto médio com a sua frequência. Então, vou fazer mais uma coluna aqui e colocar essa multiplicação. Então, xi vezes a frequência. Então, eu vou multiplicar aqui 15 vezes 2, né, 30, né? 12 vezes 4 dá 48, né? Depois 20 vezes 6 dá
120, né? 23 vezes 8, vai dar quanto? Vai dar 80. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Dá 184, né? 10 vezes 28, 280, né? E aqui 19 vezes 12, né? Dá 190, mais 38, 190, 228, né? E 19 vezes 14, dá 190, mais... Eu vou pôr aqui a conta que eu já tenho o resultado aqui, vai multiplicar 19 vezes 14. O somatório disso aí, ele vai dar 1.156. Tá? Então, você vai somar aqui os valores, né? 30 mais 48 mais 120, e vai ter o somatório. Então, aqui eu vou poder calcular a minha média, né? Então, a média vai ser a soma do produto do ponto médio com a sua frequência, que é 1.156, e vou dividir pelo número de elementos, que é 70. Então, eu já tenho o cálculo pronto aqui, né? Ele vai dar 8,5. Então, essa é a minha média, cálculo de média, né? Só reforçando, né, que quando eu não tenho a minha distribuição em classes, né, o ponto médio não precisa ser calculado, porque ele vai ser o valor da variável que você tem aqui na primeira coluna, né? Então, no caso de classe, sempre você vai ter que usar o ponto médio como valor para a variável. Tá? Agora nós vamos calcular a variância. Né? Então, a variância... Esse aqui, calcular aqui manualmente, ele dá bastante trabalho, né? A variância vai ser a diferença do ponto médio com a média elevado ao quadrado vezes a frequência daquela classe. Tá? Como esse cálculo aqui, para fazer mentalmente ruimzinho, eu só vou montar o exercício aqui. Ó. Então, aqui você vai fazer a diferença de 2 menos a média, que é 8,6, né? Já viu? 8,5, né? Elevado ao quadrado vezes a sua frequência, que é 15. Ó. Na segunda linha vai ser 4 menos a média ao quadrado vezes a frequência 12. E assim por diante. Agora o próximo é 6 menos 8,5 vezes a frequência 20. Então, vezes a frequência 20. Agora o próximo vai ser 8 menos a média vezes 23. Né? Menos a média ao quadrado vezes 23. Agora, para o 28 é 10, então o ponto médio, 10 menos 8,5 ao quadrado vezes 28. E as duas últimas, 12 menos 8,5 ao quadrado vezes 19. E aqui embaixo, 14 menos 8,5 elevado ao quadrado vezes 19. Então, você vai fazer esses produtos aqui e vai obter a seguinte soma. 1.878 vai dar essa soma desse produto. Daí agora eu posso calcular o desvio padrão com essa informação aqui. Né? Quer pagar aqui? Então, desvio padrão vai ser a variância da soma do quadrado dos desvios dividido por n. Né? Daí aqui tem que tomar o cuidado, né, que aqui no caso é populacional, né, então é n, no total da população. Se for amostra, né, você vai usar o S e aqui é n menos 1. Daí. Então aqui eu tenho
vai ficar raiz quadrada de... Então, o somatório do quadrado dos desvios vezes a frequência, eu já tenho o valor aqui que é 1878. Dividido pelo total de pessoas da população. E agora aqui é só fazer o cálculo fazer a divisão e o cálculo, e vai dar aproximadamente 3,71 pessoas. Então, lembrando que a média ela é uma medida de posição, né? Ela aponta um valor central, né? E o desvio padrão, ele é uma medida de dispersão, ele mede o quanto os dados estão dispersos em relação à média, né? Pode ver que a diferença aqui é feita em relação à média, né? Então aqui o desvio padrão apresentou quase 4 salários mínimos, né? de amplitude em relação à média, né? Que a média é 8,5 salários, né? Então oscila para mais e para menos, na maior parte dos salários dessas pessoas, dessa população. Então esse é o primeiro exercício de estatística.